Hoje estamos num momento particularmente único da nossa história criminal. Mais uma vez deixámos desprotegida uma vítima inocente. E a pequena Valentina morreu com 9 anos, desprotegida de todos, desprotegida desta sociedade, e morreu às mãos de quem tinha o primeiro dever de a proteger. Revolta, indignação, a mesma luta de sempre de um povo que clama por justiça e que não a vê, conforme basta vermos e procurarmos em cada passo de opinião pública deste país. Mas não é novo. Em 2004, Leonor Cipriano matou a filha e deu aos porcos para ser comida. Já está cá fora. Em 2005, um menino surdo-mudo foi violado e assassinado pelo padrasto. E já está cá fora. Em 2012, uma mãe incendiou uma casa com os 2 filhos lá dentro. Esta narrativa, que podia ser uma narrativa jornalística, é a história da criminalidade que temos e que podia continuar incessantemente, sempre com o mesmo final. Já está cá fora. Já está cá fora. Nós temos que prevenir e ressocializar. É esse o grande objetivo da lei penal. Mas também temos que proteger a comunidade. Também temos que proteger que monstros que não têm outro nome não possam voltar, ou possam voltar daqui a apenas muitos anos, a ver a luz da liberdade, pela nossa proteção dos nossos filhos e daqueles que amamos. Ouvir o povo português não é dizer populismo, extrema-direita, base de comentários de jornais. É ouvi-los, senti-los, sentir aquilo que um povo inteiro quer por justiça. O Chega proporá a restauração da prisão perpétua em Portugal. E falo-á naquilo que a melhor tradição europeia neste momento faz, com uma revisão de 20 em 20 anos, para que aqueles que se ressocializaram, para que aqueles que mudaram, possam então conhecer novamente a liberdade. O que não podemos ter é esta charada de justiça que só Portugal já é que tem, acompanhado da Noruega. Todos os outros países, um por um, aqueles que eram apontados como os melhores exemplos, caem, como caiu aqui ao lado de Espanha, que depois de uma morte brutal de uma professora, restaurou a prisão perpétua no seu território. Fascistas, extremistas, extrema-direita, populistas, todos assim pela Europa. Ou como o pedófilo em série que foi condenado em Inglaterra à prisão perpétua. Fascistas, extremistas. Ou na Alemanha, e poderia continuar por aí em diante. Os vossos exemplos. Já não falo do Partido Comunista Português, que em corrupção leva a pena de morte e aplaude lá para fora, mas esquece cá para dentro. Temos de mudar a lei portuguesa. Por isso, Chega chamará este Projeto Valentina, em homenagem àquela que perdeu a vida às mãos de um ato bárbaro e que nós procuraremos restaurar em Portugal como justiça para aqueles que não a têm. Não queria terminar esta intervenção sem lamentar profundamente que este debate continue completamente enviesado quando a maioria dos portugueses lá fora já nos disse o que é que quer. Afinal, como dizia um famoso autor britânico, de que vale a justiça se não representa o povo e se não age em nome desse povo e se fecha em um círculo fechado de politicamente correto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, passámos a última semana com as insinuações da pior espécie. O nacional-socialismo tinha regressado a Portugal. Ontem mesmo, pessoas com responsabilidades, algumas delas neste Parlamento, diziam que uma espécie de Adolf Hitler tinha encarnado neste Parlamento e agora falava livremente. Sucedem-se as tentativas de ilegalizar o Chega junto do Tribunal Constitucional e de lançar sobre mim e sobre os dirigentes do partido calúnias de difamação, processos de crime, o melhor que os Estados autoritários alguma vez conseguiram. Eu confio muito nos magistrados do nosso país. Muito. Confio que jamais em democracia nós voltaríamos a assistir à ilegalização de um partido político em democracia. E confio que aqueles que perdem nas sondagens, que todos os dias perdem nas sondagens, que na urna de voto sabem que perderiam, agora queiram ganhar em processos judiciais ou em tentativas de tornar o Chega inconstitucional por ser racista, xenófobo ou o que queirais. Só há uma razão para subirmos nas sondagens. É a voz do povo português que finalmente clama por essa justiça. É a voz de um povo que quer um sistema diferente e que já não acredita nesse. Por isso nós repudiamos não só as insinuações de ligação ao nacionalsocialismo, as ameaças de processos judiciais sobre mim ou sobre o Chega, como uma das maiores e mais terríveis perseguições que em democracia se pode fazer. Os portugueses estão muito atentos e sabem bem
aquilo que se passa e aquilo que certamente passará no futuro. Conhecem porque sabem a força terrível do sistema e daquele sistema que querem também eles derrotar. Poderíamos dizer que a prisão perpétua é a restauração do populismo e que usar o nome de uma criança que morreu é ainda mais populismo. Mas todos os países, quando olhamos, têm sido no rescaldo de casos chocantes que têm imposto estas medidas. Espanha, Inglaterra, Alemanha, todos eles da nossa tradição, alguns deles elogiados pelo primeiro-ministro português em termos de justiça e em termos de recuperação económica. É hora de olharmos para eles. Já que olhamos noutras circunstâncias, é hora de acabarmos com esta farsa de que este sistema ressocializa e pune quando não o faz, que traz justiça quando não o traz, que ressocializa a comunidade e protege a comunidade quando não o faz. Bastava ouvir os portugueses por essas televisões fora ao longo dos últimos dias. Provavelmente não havia um que dissesse que a nossa justiça está no bom caminho. Pois então, cabe-nos a nós, deputados da nação portuguesa, representantes desse mesmo povo, a quem muitos aqui chamam de tasca ou de taberna. Cabe-nos a nós representar esse povo português. Ou um dia a tasca e a taberna. Senhor Deputado, peço que conclua. Ou um dia a tasca e a taberna será muito maior do que nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhor Deputado. O Senhor Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Como é que desejam responder em conjunto? Senhor Deputado, para um pedido de esclarecimento tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero começar por manifestar a consternação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tenho a certeza que interpreto a consternação de todas as deputadas e de todos os deputados nesta Casa e de todas as portuguesas e de todos os portugueses perante os eventos trágicos que levaram com uma precocidade insuportável e em circunstâncias que, ao que tudo indica, profundamente chocantes, a criança Valentina. Mas queria dizer-lhe, Sr. Deputado André Ventura, que farsa é o senhor manifestar-se consternado com aquilo que foi de facto uma tragédia e usar o seu tempo de tribuna para não fazer mais nada senão propagar as suas ideias políticas, do que me fica a conclusão de que isto não constituiu para si mais do que mais uma oportunidade para colocar no megafone aquilo que o senhor efetivamente pensa. Eu julgo que é também importante termos consciência de 2 coisas. A primeira, infelizmente, os maus-tratos infantis são uma realidade tremenda em todo o mundo. E comparado com certos contextos, Portugal até tem uma situação bastante mais positiva, apesar das inúmeras situações trágicas, e serão sempre demais, ainda que fosse só uma. Serão sempre demais. Julgo que é também importante termos presente, e julgo que o senhor deputado não tem ou não lhe dá jeito para poder fazer o seu discurso, termos presente, dizia eu, que por mais eficazes que sejam os sistemas, haverá sempre uma situação que nós não vamos conseguir prever, que nós não vamos conseguir acudir e pela qual vamos sofrer posteriormente. E isso é assim porque os sistemas são operados por seres humanos. Eu vou concluir, Senhora Presidente, mas queria só dizer 2 coisas. A primeira, Sr. Deputado, Portugal tem em matéria penal um património que não será o senhor a destruir. A segunda, Sr. Deputado, queria dizer-lhe que terrível, para não qualificar de outra maneira, porque me encontro numa Assembleia que representa todos os portugueses, muito obrigada, é a utilização abusiva que o senhor fez da fotografia desta menina, usando-a para propagar as suas ideias. Isso sim é uma farsa. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder tem a palavra... Não, Senhora Deputada, para pedir um pedido de esclarecimento tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar de PAN. Peço desculpa, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, Sr. Deputado André Ventura, eu gostaria obviamente de lamentar aquela que foi de facto uma trágica perda, não só para a família, mas também obviamente para todas e para todos nós, pois não há tragédia maior do que de facto perdermos todos enquanto coletivo uma criança às mãos da violência. Mas, Sr. Deputado, não vale tudo em política. E em política não vale sermos não só incoerentes, como virmos para aqui de forma populista utilizar uma tragédia para trazer uma agenda ideológica, quando depois, na prática, criticamos aquelas que são as medidas trazidas pelas outras forças políticas. E a vivo na memória, Sr. Deputado, é que eu recordo que ainda há bem pouco tempo o Sr. Deputado criticou uma proposta do PAN que visava criar um observatório para a proteção dos direitos da criança. Um observatório precisamente para evitar que, de alguma forma, não conseguíssemos combater aquele que é um fenómeno bastante complexo, bastante complicado e que não temos conseguido, de facto, combater de forma eficaz. O Sr. Deputado votou contra. Pior, o Sr. Deputado acusou-nos de estarmos a querer criar tachos. E, portanto, como se de facto criar mecanismos que garantam a defesa dos direitos das crianças não devesse ser prioritário para o país. E mais, Sr. Deputado, ainda há pouco ouvimos-lo dizer que de facto o PAN tinha estendido a mão ao abster-se na votação do Orçamento de Estado, tinha estendido a mão ao PS. Mas eu recordo que o PAN conseguiu inscrever neste Orçamento de Estado uma medida fundamental também para a proteção das vítimas de violência doméstica, nomeadamente uma licença especial para que consigam sair das suas casas e não estarem desprotegidas do ponto de vista laboral. É que há uma grande diferença, Sr. Deputado. Todos nós, de facto, nos sentimos profundamente consternados com esta perda. Todos nós estamos, de facto, comprometidos em, de facto, arranjar soluções, ou pelo menos deveríamos estar comprometidos em arranjar soluções para combater a violência, nomeadamente o abuso infantil. Agora, propagandear medidas e depois sermos completamente incoerentes, como o Sr. Deputado tem sido, na hora de votar ou na hora de mostrar de que lado é que o Sr. quer estar, de facto isso é que não podemos tolerar. É que um aproveitamento político da morte de uma criança é algo que não se faz, Sr. Deputado. E nesta hora de pesar, devemos respeito não apenas à Valentina, como a todas as vítimas de violência. Para concluir, Sra. Deputada. Sra. Presidente, é que não posso de facto deixar de dizer isto não apenas como deputada, mas a nível pessoal, como cidadã deste nosso país. Não podemos de facto andar aqui a fazer populismo à conta da violência, Sr. Deputado. Não é esse o caminho, nem deverá ser o desta Assembleia. Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, se o Chega vai ou não destruir o património que temos em direito penal, não lhe compete a si responder, mas ao povo português. Mas eu sei que, como está tão fechada na mesma ideia socialista de sempre, quer mandar nas eleições no país e no Estado, talvez um dia tenha uma surpresa mais cedo do que espera. Não é populismo, Sra. Deputada, é querer fazer justiça quando os portugueses lá fora sabem que não há justiça. Mas já estamos habituados a isto nesta Câmara, da Sra. Deputada, já estamos habituados a isto também. Há um crime grave, alguém vem dizer penas mais duras, populista, extremista, terrível. Ainda que milhares de portugueses lá fora digam, temos que o fazer. À Sra. Deputada isso não interessa, os portugueses não são bons da cabeça, mais vale seguir a linha fora do Partido Socialista. Sra. Deputada Inês Sousa Real, deixa-me dizer-lhe isto, não é com o Observatório dos Direitos Humanos que resolve situações como esta. Não é com o Observatório a gastar mais dinheiro dos impostos dos portugueses que vai resolver a situação de milhares, centenas, crianças, maiores, menores, vítimas de terríveis atos bárbaros de violência. Vai fazê-lo com a lei penal. Eu quero deixar isto muito claro, para que não fiquem dúvidas. Para mim, o património da lei penal nesta matéria, de luta contra a corrupção, de luta contra a pedofilia, Sra. Deputada, se um dia disserem assim, o André Ventura e o Chega meteram-no no caixote do lixo da história, para mim, ficarei muito feliz nesse dia. Por isso, não me afeta minimamente quando diz que estamos a afetar o património português. É-me indiferente. Para mim o que importa, para mim o que vale é chegar aos portugueses e dizer vamos olhar também para a Europa no melhor que lá fazem. E a Sra. Deputada diz, não, lá fora é tudo um extremismo terrível. A fotografia, Sra. Deputada, eu digo, sabe, é para que a imagem da Valentina, como de muitas outras Valentinas deste país, nunca saiam da nossa memória, para que nunca saiam destes grupos parlamentares e para que lá fora o povo que clama por justiça a tenha, independentemente dos senhores gostarem ou não de ver fotografias. Não gosta? Apaga, que dói menos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 3, petição número 365/13, segunda, da iniciativa da Associação Nacional de Apostadores Online,
revisão da lei do jogo online, nomeadamente a taxação das apostas desportivas à cota. E não tenho inscrições, portanto não vamos debater este ponto. Passamos ao ponto seguinte. Aos senhores deputados, se não se inscrevem é porque ninguém está interessado em debater. Eu não posso adivinhar. Tem a palavra o senhor deputado Emílio Guerreiro, do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente.